Ok, é o professor Orlando que está falando. Na aula do dia 4, então, a gente vai estar abordando aqui a função proc-v e a função C e a função cont-C. Relembrando na aula passada, eu pedi para vocês assistirem algumas aulas aí eu vou recomendar hoje também vocês assistirem novas aulas, depois eu vou passar o link para vocês, tá? Então, o tema da nossa aula é a função proc-v. Eu vou lá no programa, eu vou abrir a planilha do Excel para que a gente fale da função proc-v. Então, o uso da função proc-v. Ok? A função proc-v, a gente vai usá-la para poder resgatar alguma informação que está numa outra área, numa tabela. Aqui onde eu estou marcando para vocês, a gente vai chamar de tabela de dados, onde eu tenho o código, o nome, o bairro, o celular e a profissão. Então, toda vez que eu colocar um código aqui, eu quero que ele traga para nós os dados referentes a esse código. Então, ele está trazendo aqui o nome da pessoa, ele está trazendo o nome do bairro. Isso está acontecendo porque ele está pegando a coluna do bairro. Então, como é que a gente faz para corrigir esse assunto que foi da aula passada? Ó, procura o que tiver no B5, procura do F10 ao H12, que é essa área, e traz o que tiver na terceira coluna. Como a gente quer o nome, eu vou trocar aqui para a segunda coluna, e aí ele vai trazer o nome, né? No caso agora, eu vou apagar tudo, para a gente fazer tudo certinho. E aí o celular, eu vou preencher aqui alguns celulares só para teste, só. Então, vou colocar aqui 9987-8, 9898. 9292-0908. E aqui 9754-1010. Vou aumentar a largura dessas colunas, todas elas, para a gente poder enxergar direitinho. Tá vendo? Legal. E aí a gente vai usar então a função aqui, ó. Igual proc-v. A digitação tem que ser certinha, né? Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, não tem problema, mas a digitação tem que ser correta. Proc-v, abre parênteses. A primeira informação que a gente coloca é o valor que a gente está procurando. O valor que a gente está procurando está no endereço B5. Então, eu digito B5, né? Aí, depois, eu vou informar aonde é que ele tem que procurar essas informações. Então, aqui no caso, eu vou pedir para ele, depois do ponto e vírgula, procurar nessa área aqui. Essa área, gente, eu informo a partir do endereço inicial, que é o F10, ó. Então, eu digito F10. Reparem que ele posiciona aqui no F10 e vou até o último endereço, que é a profissão, que vai ser no J12. Então, ó, 2 pontos, J12. Apesar de não ter uma profissão aqui, quando eu colocar, ele vai buscar também. Agora, ponto e vírgula, a coluna que eu quero que ele traga. Como eu quero que ele traz o nome, aí você tem que botar assim, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e a coluna 5. Como eu quero que ele traga o nome, então eu vou colocar aqui, ó, coluna 2. Quando eu fechar parênteses, ele vai trazer para mim o nome do Pedro. Agora aqui eu quero que ele traga o bairro, então eu vou repetir a função proc-v, abro parênteses, o que ele está procurando é o B5, e aonde ele vai procurar o B5? Quer que ele procure nessa área que tem aqui os dados, né? Depois de ter informado a área, aí eu informo a coluna que eu quero que ele resgate. No nosso caso, a coluna 3. Fecho parênteses e dou Enter. E a profissão é a mesma coisa. Aí eu vou colocar proc-v, abro parênteses, o que ele procura, ponto e vírgula, a área de dados, e aí, ponto e vírgula, a coluna. No caso, a gente quer a profissão, então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, coluna 5. Quando eu colocar o número 5 e der Enter, ele vai trazer a profissão. No caso aqui, ele encontrou o código 3,
No código 3 não tem profissão, então ele trouxe 0. Vamos colocar aqui o código 2, que é o do Carlos. Então ele vai ter que trazer, olha lá, o nome do Carlos, o bairro do Carlos, a profissão do Carlos, ó, dentista, né? E quando eu colocar o número 1, ele vai trazer a profissão da Maria, que é motorista, e o bairro que a Maria mora, que é o bairro da Penha. Eu não coloquei o celular, então ele não traz celular. Eu vou colocar aqui uma profissão agora para o Pedro. O Pedro é pedreiro, ó, pedreiro. Então, quando eu colocar aqui o código 3, quando eu der Enter, aí ele traz aqui, ó, pedreiro, tá bom? O uso da função PROC-V vai estar lá na apostila, tá? Lá na apostila, na página, vamos procurar aqui para a gente ver na página aqui, tchau. Ponte C, passou já, né? Passou. Aqui, ó, passou. Tá aqui, voltando um pouquinho, função, adulto, passou. Tá voltando aqui. Então, ó, a função PROC-V, ela acontece aqui, ó. Acontece a partir da página 45, tá? Ó. Então, eu tenho aqui uma explicação dela na página 44, na página 43, ó, o uso da função PROC-V. Ela é uma função que exige que ele te informe o valor procurado, aonde ele tem que procurar o valor, e quando ele achar esse valor, o que ele tem que retornar, que seria o número de uma coluna, tá bom? Eu vou agora avançar aqui a planilha para me falar da função C. Que a função C é uma função condicional, ou seja, ele vai fazer alguma coisa, se for verdadeiro, né, ele vai fazer uma operação. Se for falso, ele vai fazer uma outra operação. Essa função C, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, e a gente pode usar em várias situações. Aqui, para efeito didático, eu vou dar um exemplo bem simples, eu vou montar essa planilha aqui com vocês. Então, vamos montar aqui a planilha do que tem aqui o nome e idade de pessoas. Então, eu vou voltar lá para a planilha e vou usar um exemplo nosso aqui, tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha, eu vou criar uma planilha nova e aqui eu vou colocar o nome do aluno e a idade do aluno. E aqui eu vou colocar a situação. Situação, no nosso caso aqui, é se o aluno é adulto, se é criança ou menor de idade. Então, eu vou colocar Pedro, Carlos, colocar o nome do professor, ok? Eu vou colocar mais uma pessoa aqui, ó. Vou colocar Antônio. Vou colocar o nome de uma mulher aqui. Vou colocar Maria. Pronto, ó. Então, o que acontece? Ó, o Pedro ele tem 12 anos. O Carlos ele tem 17 anos. O Orlando ele tem lá 50 anos. E a Maria tem 25 anos. Aqui ele tem que mostrar se a pessoa ela é maior de idade ou se de repente, né, eu posso mudar a frase. Vou colocar só maior de idade e menor de idade. Então, para isso, eu vou usar a função C, tá bom, gente? Sempre começando com o sinal de igual. Igual C. Aí o teste, né? A condição, que é um critério, ó. Se, né, ó, se o B4 for maior ou igual a 18, se isso aqui for verdadeiro, eu quero que ele mostre maior de idade. Se for verdadeiro, ele vai mostrar, tá, pessoal? Maior de idade. Mas ele só vai mostrar essa frase se isso aqui, ó, se essa pergunta for verdadeira. Se essa pergunta não for verdadeira, ele vai mostrar o que tem depois do outro ponto e vírgula, que eu vou colocar, ó, menor de idade. Tá? Isso aqui a gente tem que procurar entender, porque a gente pode escrevê-la de várias formas, né? A gente pode estar montando ela de várias formas. Repare que já deu certo. Ó. O Pedro tem 12 anos, então ele mostra menor de idade. E o Carlos? Para efeito didático, eu vou digitar um por um. Ó. Se a idade do Carlos for maior ou igual a 18 anos, ponto e vírgula, se isso aqui for verdadeiro, maior de idade. E se isso aqui não for verdadeiro, gente, ó, então ponto e vírgula, abre aspas, menor de idade. Fecho parênteses e dou enter.
Reparem que também no Carlos ele colocou menor de idade. Vamos colocar aqui 30 anos para ver o que ele vai fazer, ó, na idade do Carlos. Olha lá, ele já mudou para maior de idade. Vou colocar 15 anos, ó, menor de idade. Vamos ver agora no meu caso aqui, ó. Igual, função C, abre parênteses, né? A idade, ou maior, ou igual a 18. Se isso aqui for verdadeiro, então depois do ponto e vírgula, escreva maior de idade, tá? E se isso aqui não for verdadeiro, ele vai pular o ponto e vírgula e vai mostrar isso aqui, ó, menor de idade. Eu vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade aqui, o que ele vai fazer, ó. Eu vou fechar essa parte, então ele deu certo, a maior de idade, e aqui eu vou copiar, não vou nem digitar novamente, ó. E aí ele copia, tá bom? Reparem que eu vou colocar aqui, ó, 15 anos para Maria, ele coloca menor de idade. 10 anos, menor de idade. Quando eu coloco 40 anos, maior de idade. Agora, reparem aqui, gente, ó, eu vou apagar tudo e olha o que acontece se eu escrever errado, ó, maior de, ó, IAD, tá vendo, ó? Quando eu colocar aqui, ó, 20 anos, ele vai mostrar lá, ó, tá vendo? Ou seja, na verdade o que ele faz é mostrar o que está entre aspas. Então, é importante a gente, dentro da aspas, a gente digitar alguma coisa que tenha sentido, que vai dizer o que está acontecendo. Então, eu preciso corrigir aqui, ó, e colocar aqui, ó, maior de idade. Se eu colocar maior de idade, então ele vai fazer certinho, ó, maior. E aí eu vou corrigir o idade aqui, ó, tá? Idade. Agora sim, quando eu colocar lá 20 anos, nós vamos ver que ele vai colocar maior de idade, tá bom? Tanto é, gente, que se eu colocar aqui, ó, a palavra azul, ele coloca azul, tá? Ó, não importa. Olha lá, ó. Se for menor de idade, mas quando for maior de idade, ao invés dele mostrar maior de idade, ele vai mostrar azul, tá bom? Então, é muito importante que quando você usa a função C, olha lá, ó, você preencha, né? Você monte ela de forma correta, senão ele vai fazer qualquer coisa lá, tá bom? Então, no nosso caso aqui é maior de idade, maior de idade. E aí a gente pode usar ele em inúmeras situações, tá bom? Vou fazer um teste aqui rapidinho para vocês, ó. Vamos ver outro exemplo, ó. Vamos ver outro exemplo, ó. Aqui, ó. Digite uma cor, tá bom? Então, eu vou pedir para a pessoa digitar a cor aqui, ó, tá? Aqui, a cor digitada, a cor digitada. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Se, olha lá, ó. Se a cor que for digitada, tá vendo? Ó? Que é o H8, né? Se o H8 for igual a azul, tá vendo? Ó? Aí eu vou colocar assim, ó. Você digitou a cor azul. Mas, ó, ele só vai mostrar isso se o que tiver no H8 for igual a azul. Se não, eu vou mostrar assim, ó. A cor não é azul. Tá vendo? É um teste lógico, ó. Não é azul. Vou fechar parênteses. Então, olha o que acontece quando eu peço para você digitar uma cor e você digita, por exemplo, verde. Agora, quando você digitar azul, você digitou a cor azul. Tá vendo? Ó? Vou digitar branco, né? Ok? Vou digitar azul. Então, ele só vai mostrar azul quando a gente digitar a cor azul. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem uma outra situação, mas a gente consegue criar inúmeras formas de se usar a função C. Ela é muito interessante para nós, tá bom? Agora, eu queria mostrar aqui para vocês, vou usar aqui, ó, rapidinho na nossa aula, para mostrar essa situação para vocês, ó. Eu vou mostrar aqui o uso da função conte-C ou soma-C. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui agora, ó. Aqui, ó. Eu vou usar a função conte-C. Ele vai contar C, tá bom? E aí também a gente tem a função soma-C.
tá? Eu vou usar aqui um outro exemplo, ele está aqui na apostila, ele vai contar, né, ó, o que tiver aqui, tá? Se o que tiver aqui for alimentício, ele vai dar uma quantidade, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu vou dar um outro exemplo aqui, que é da minha planilha mesmo, só para efeito de aula, ó. Então, eu vou pedir para ele contar, tá, ó, contar, tá, ó, igual conte ponto C, tá vendo, ó? Conta aqui, ó, conta aqui, tá? Quantos for igual ao número 50, tá? Vamos ver se ele consegue pegar valor, ó, ok? Aí ele mostrou lá, ó, uma pessoa com 50. Eu vou colocar 50, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar assim, ó, pessoas, ó, idade de 50 anos. Quantas pessoas eu tenho lá, ó? Pessoas. Reparem bem, ó, eu vou colocar mais, o Carlos tem 50 anos, ó. Tá vendo, ó? Então ele contou uma, duas, três pessoas. Mas eu queria que vocês observassem, gente, que isso aqui, ó, é uma montagem, né, ó? Porque aqui é uma função, né, ó? É a função conte-se. Ele vai entrar nessa área, ele vai entrar aqui e ele vai verificar o que tiver aqui e for igual a 50, ele vai contar. Então, eu fiz uma montagem, eu usei uma função, aqui é uma palavra, tá vendo? Uma palavra qualquer, eu coloquei pessoas, né, para ficar com sentido que ele está mostrando, e aqui eu coloquei idade de 50 anos, 3 pessoas, tá? Consigo contar idades diferentes? Consigo. Para isso, tem que colocar aqui, né? Ó, quantas pessoas foram idade igual a 18 anos, tá bom? Agora ele contou 0 pessoas. Por quê? Não tenho ninguém com 50 anos. Vou colocar aqui o Carlos com 18 anos, ó. E aí ele contou uma pessoa com 18 anos. Eu vou colocar a Maria aqui, ó, com 18 anos. Opa, 18 anos, ó. E aí ele contou 2 pessoas com 18 anos, tá? Então, a função conte-se é para contar, né? Contar itens da planilha, podemos usar de várias formas, tá bom? Eu vou contar nome, ó. Pessoas, pessoas com o nome de Carlos, tá bom? Eu vou contar com nomes, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Conte.c, né, ó. No caso agora eu pego pelo nome, ó, porque eu quero contar nome, né? Ó, ponto e vírgula, que for igual a Carlos, então eu coloco Carlos, ó. Quando eu fechar parênteses, ele vai verificar se tem algum Carlos lá, se tiver ele conta. E se eu tivesse 2 Carlos, ó, aí ele vai contar, opa, corrigir aqui, ó, Carlos, pronto, ó. Aí ele conta que tem 2 pessoas. E aí, para ficar bonitinho, eu coloco pessoas, né? Pessoas com o nome de Carlos, 2 pessoas, tá bom? E se eu não tivesse nenhum Carlos, professor? Então ele vai colocar lá, por exemplo, Silvio, né? Ó, e aqui Júnior, né? Ó, aí ele vai colocar lá 0 pessoas com o nome Carlos, tá? Aqui a gente tem inúmeras situações para a gente trabalhar. Eu vou deixar essa planilha gravada, porque na semana que vem, a gente restabelecendo o áudio, vocês poderão compartilhar a aula comigo, e aí eu vou voltar nessa planilha para mim falar da função conte-se e a função soma-se. Então, para a semana que vem, vou voltar. Nádia, você está me ouvindo, né? Vou voltar Estou Ótimo. Vou voltar a falar de conte-se e falo de soma-se. E aí, é claro, o PROC-V sempre gera dúvida, eu volto a falar também, tá bom? Então, assim, o PROC-V sempre gera dúvidas, é uma função complicada, tá? Gera dúvidas. Então,
gera controvérsia, tá? Então, eu vou voltar a falar também da PROC-V. Então, PROC-V também, tá? Também voltarei a falar sobre ela, tá? Voltarei a falar dela, como num outro exemplo, numa outra situação, tá bom? Eu vou fazer assim, ó, essa aula aqui, como eu falei para vocês, eu estou gravando ela aqui desde o início, tá bom? Então, eu vou já já disponibilizar ela para vocês no YouTube, aí quem não pôde ouvir o áudio vai ouvir, e aí, para casa aí, né, para vocês como atividade, eu vou pedir que vocês, se não viram, né, ó, assistam essa aula aqui, é muito importante, tá bom? Ok? E aí eu vou estar passando essa atividade para vocês. Na semana que vem, além de eu falar do PROC-V, Soma C novamente e Conte C, eu vou entrar na área de dados, na área de computagem, que é bem rápida essa operação. Então, a gente vai fazer um paralelo nessas aulas aqui. Eu devo passar uma atividade para vocês, tá? Então, eu vou finalizar a aula aqui, mas eu peço que vocês olhem no WhatsApp que eu vou passar uma atividade para vocês aí estarem fazendo, tá bom? Então, esse é o final da aula. Nádia, você quer fazer alguma pergunta? Eu estou te ouvindo. Ah, eu estou ouvindo, senhor. Eu Tá, estou matando o que tem que fazer na próxima. isso, tá bom. Eu vou passar uma planilha para... 43 ao 50, é isso? Isso mesmo, tá bom? E aí eu volto só a lembrar vocês, então, lá no WhatsApp, tá bom, Nádia? Ok. Tá legal. Ok. Obrigado, gente. Então, bom dia para vocês. Até a próxima aula, tá? Obrigada. Tchau. Até. Bom Até. dia. Bom dia para todos. Obrigado. Tchau, gente.